Boa tarde a todos. Vamos dar início agora à coletiva de imprensa que a Federação Cearense convocou em relação à tomada de providências que a nossa entidade fez em relação às cenas lamentáveis que aconteceram no último domingo no Clássico Rei. Então, nós temos aqui o nosso vice-presidente, Eudes Brigel, e também o nosso diretor jurídico, Leandro Vasques, que vão falar a respeito sobre as providências. E também, depois do que eles explicarem, estarão à disposição para tirar qualquer eventual dúvida dos jornalistas aqui presentes. Ok? Eudes? Boa tarde. A Federação Cearense de Futebol, logo que na segunda-feira, passada a final do Campeonato Cearense, devido às cenas lamentáveis que tivemos lá no jogo, nos reunimos com o nosso departamento jurídico, através do Leandro Vasques, para que pudéssemos tomar algumas providências. Convidamos alguns órgãos, já solicitamos reuniões com aqueles que estão envolvidos diretamente com o campeonato, com as ações dos jogos, reuniões que a gente sempre faz, de reuniões antes das partidas, para que pudéssemos analisar e tirar algumas conclusões, para saber onde realmente poderíamos ter trabalhado melhor, de que forma poderíamos ter tido mais algum cuidado em alguns setores, para que possamos evitar que volte a acontecer cenas lamentáveis como foi na final. Então foram encaminhados já ofícios para a Secretaria de Segurança Pública, para o DETOR, o Grupo de Defesa do Torcedor, já para outros órgãos competentes, para que já sugerimos inclusive datas, próxima semana, sugerimos entre dia 12 ou dia 14, para que não deixamos passar muito tempo, para não perdermos o foco do ocorrido. Então a gente está aqui para passar para vocês a nossa preocupação como gestora do futebol cearense, de que providências sejam tomadas para que evitássemos que isso volte a acontecer. Tá? Então o doutor Leandro Vasques também vai passar algumas situações da parte jurídica para vocês, e depois estaremos aqui à disposição para tirar alguma dúvida. Bem, pois não. Boa tarde a todos. Bem, na verdade, como disse o vice-presidente Eudes Brigel, a preocupação primeira da federação foi de buscar, de pronto, organizar uma reunião para a próxima semana, onde nessa reunião entidades como o Ministério Público, o próprio Poder Judiciário, por intermédio do juiz titular, do Juizado do Torcedor, e a Secretaria de Segurança Pública, que acreditamos irá destacar representantes de suas forças, a Polícia Civil e a Polícia Militar, para que nós possamos fazer um intercâmbio de informações, um entrelaçamento de dados para buscar prevenir que episódios como o ocorrido no último domingo se repitam. Basicamente, a federação irá fornecer, contribuir naquilo que está ao seu alcance, sugerindo algumas ideias, como, por exemplo, poderia ser viabilizada a possibilidade de se evitar o primeiro anel, né, que se aproxima do campo propriamente dito, né, isso em eventos que nós pudermos antever, né, que serão de relativa complexidade. Nós também compreendemos que o episódio se deveu também, naturalmente, à atuação de pessoas que efetivamente não se tratavam de torcedores bem-intencionados, e daí porque se torna inadiável, de fato, o compromisso das torcidas organizadas em obedecer o Estatuto Torcedor, notadamente o artigo 2A, que prevê que as torcidas organizadas devem manter um cadastro atualizado de seus integrantes, né? Não só com endereço, fotografia, nome completo, CPF, etc. Até porque as imagens que já foram destinadas à Polícia Civil, que está investigando, né, as próprias torcidas organizadas devem ter o interesse em colaborar com a investigação, até para que possam ser expurgados aqueles elementos que, na verdade, são vândalos ou meliantes, né, que mancham, né, que escurecem a atuação do desporto do nosso Estado. Nós sabemos que existem os crimes que vão ser apurados, né, os crimes próprios, como os crimes de dano, os crimes de lesão que foram praticados, a Polícia Civil está investigando, mas também existem os próprios crimes previstos no Estatuto Torcedor, como de praticar tumulto, né, cuja pena é de 1 a 2 anos. As imagens, obviamente, falam por si, né. A federação, nessa futura reunião,
com os órgãos, com o Ministério Público, a Polícia Militar, a Polícia Civil e o próprio Poder Judiciário, buscará, portanto, afinar uma sintonia para que, doravante, né, os eventos possam não só ter um reforço nas imagens a serem captadas, com mais proximidade, mas também nós queremos, numa outra oportunidade, o presidente Mauro e o vice-presidente Eudes Bringel, juntamente com a diretoria, certamente irão agendar uma segunda etapa de reunião com as torcidas organizadas, com os próprios clubes, porque também deverão contribuir com sugestões, com ideias, até porque o interesse da manutenção da ordem certamente é de todos, né? Nós também compreendemos que a Polícia Militar, né, na medida do seu esforço e do seu fôlego, dedicou-se, como assistimos numa coletiva recente do secretário de Segurança. Nós também compreendemos a desproporção que há de número de policiais / habitantes no nosso estado, né? A ONU sugere que nós tenhamos um policial para cada 250 habitantes, né? Portanto, o estado da nossa proporção deveria ter cerca de 35 mil a 40 mil policiais militares. Né? Nós não temos 17 mil, para que você tenha uma ideia. Desses 17 mil, é natural que 10% deles sempre estejam gozando de férias, quase 1.000 deles estavam gozando de licença de tratamento de saúde, enfim, de modo que a Polícia Militar acaba ficando reduzida, com cerca de 10 mil homens na prática, quando o Estado, né, da envergadura do Estado do Ceará, precisaria, talvez, do quádruplo disso, né? Mesmo assim, nós compreendemos que a Polícia Militar se fez presente. Lamentavelmente, houve um episódio externo, como eles próprios informaram, e destacou-se um segmento do grupamento que se via lá na Arena Castelão, o que, no momento da invasão do gramado, vulnerabilizou um pouco aquele momento. Mas depois nós percebemos que, com o retorno do destacamento que se via na parte externa, com pouco tempo conseguiu dispersar o grupo que havia invadido. A federação também compreende que foi um episódio, um jogo atípico, né, não comum, onde, de fato, os ânimos se viram em ebulição ali, notadamente na parte final da partida, né, um dos times se via vitorioso com o resultado aos 45 minutos, e aos 47 houve a modificação de cenário, o que certamente isso turbinou os sentimentos de alguns dos torcedores, se não de todos, né? De modo que isso também tem que ser levado em consideração. Então, a federação revela a sua preocupação permanente, né? E convoca, principalmente, as torcidas organizadas a serem o elo de compromisso na busca da identificação dessas pessoas que invadiram o campo, né? Notadamente, quando o Estatuto Torcedor, né, prevê que eles devam ter, sim, um cadastro atualizado de seus associados. Lembrando também que o próprio Estatuto Torcedor prevê, no seu artigo 39b, que também pode ser destinado às próprias torcidas organizadas a responsabilidade civil, de forma solidária, ou seja, conjunta, dos danos que tenham sido causados à praça de esportes. Então, de modo que a federação não irá se imiscuir nessa questão, essa questão é exclusiva da Arena Castelão com relação aos times, e lembrando que também as torcidas podem ser, né, sancionadas do ponto de vista civil para sanar os prejuízos praticados pelos seus associados. Daí porque a importância da identificação, né, as imagens obviamente irão facilitar, né, o trabalho da Polícia Civil, mas certamente o compromisso das torcidas é inadiável para que se tenha êxito nisso. De modo que, como o vice-presidente pontuou, na próxima semana nós esperamos estar com um elenco de sugestões nossas da federação e iremos naturalmente ouvir o que a Polícia Militar tem a contribuir, o que a Polícia Civil, o que o Ministério Público e o que o próprio Poder Judiciário tem a colaborar para minimizar esse evento e para, obviamente, tomar medidas que inibam a possibilidade de se repetir. Um cenário apocalíptico, absolutamente contrário, né, divorciado do que deve ser, de fato, uma festa para celebrar a conclusão de um certame. Portanto, a assessoria jurídica está sentinela e não descansaremos enquanto não pudermos contribuir, né, para a qualificação dessa discussão que
que obviamente é o objetivo de todos os entes envolvidos, sejam eles públicos ou privados. Estamos abertos agora para perguntas. Passar aqui para o Júnior Marquezine. O senhor falou que se estuda que para os clássicos do próximo ano, a primeira hipótese, não usar o setor da cadeira inferior. E eu já tomei conhecimento desde a última segunda-feira, uma pessoa ligada ao Ministério Público, que outra opção seria, no próximo ano, clássicos envolvendo Ceará e Fortaleza, o jogo de uma torcida só. Qual o pensamento da federação? Ou isso aí é o primeiro pensamento da federação ou o último pensamento? A federação é um órgão colegiado, né? Naturalmente que eu falo apenas por mim, a decisão será da diretoria, doutor Mauro Carmelo, doutor Eudvigel e os demais, mas existem várias opções, né? Um jogo de uma torcida só, né, certamente tisnaria um pouco, né, a festa que se espera de um clássico, mas infelizmente nem os dirigentes dos times, nem os dirigentes das torcidas, nem os dirigentes da própria federação têm domínio sobre o comportamento indevido de alguns que, infelizmente, ultrapassam as fronteiras do razoável. De modo que pode-se eliminar um anel, pode-se, dependendo de quem tiver o mando de jogo, pode-se preservar apenas a torcida daquele time específico. Bem, vai depender de negociações que serão travadas e, certamente, essas reuniões que vão surgir, né, não só da semana que vem, mas as que terão com os clubes e com os representantes de torcida, serão tablados, né, celeiros de discussão ricos que irão colaborar para a construção de um cenário ideal. Né? Lamentavelmente, eu costumo dizer, né, meu pai diz que o grande problema do Brasil é a educação, de fato. Não é? Isso é indisfarçável. O Brasil tem um déficit muito grande educacional. Isso se reflete em momentos como esse, não é? Onde meu pai costuma dizer, pindade do seu filho, do seu neto, o que ele pretende ser quando crescer. Quando a grande maioria das crianças responder que querem ser professores, aí sim você terá um Brasil diferenciado. Né? Até lá, é uma longa caminhada. Não é? Hoje nós vivemos num país onde os professores eles apanham quando fazem greve. Não é? Eles se batem em professor. E esse componente da educação não pode ser camuflado numa discussão dessa. Então, obviamente que há um reflexo disso, obviamente que não vai ser um governo que vai solucionar isso, é algo que deve ser enfrentado de maneira inadiável, mas isso se reflete também nas praças desportivas, como se reflete no trânsito, como se reflete em outros tablados. Mas todos certamente estão imbuídos aqui na federação que coordenar essa bateria de reuniões, no sentido de evitar que cenas como essa se repitam, não obstante, né, independentemente da dos deseducados que sempre existirão. Secretaria de Segurança Pública, Juizado da Infância, né, da Justiça, né, como um todo, Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Civil, a Polícia Militar, né, o Ministério Público e outros órgãos que fazem parte também do evento, que sempre que tem jogos, grandes jogos, nós fazemos aqui reuniões de pré-jogo, como podemos dizer, que envolve a MC, envolve TUFOR, vários órgãos que diretamente são ligados aos dias dos jogos. Nome e veículo, por favor. CBN, Vera de Souza. Doutor Leandro, em 2012 foi celebrado um termo de ajustamento de conduta, Federação Cearense de Futebol, Ministério Público, Polícia Militar em relação ao cadastramento das torcidas organizadas. Até quando essa tolerância vai acontecer? Por que foi arquivado essa situação em relação ao cadastramento das torcidas organizadas? E como se vê, parece que o pessoal vai pagar para ver, tipo, que a coisa complique e aconteça outra situação desse tipo. Na verdade, nós lamentamos isso. O que o Estatuto do Torcedor determina é que deva haver um cadastro atualizado. Né? E a dificuldade que se tem é que é uma recomendação, não é uma imposição legislativa. Né? De modo que eu também não enxergo óbice para que a Federação Cearense de Futebol até ative outras federações, até chegar à CBF,
para buscar até uma alteração legislativa, buscando até uma sanção para as organizações de torcida, as torcidas organizadas que não cadastrarem, né? Porque há uma determinação legislativa, mas não há uma sanção específica. Eu acho que já está chegando a hora de se haver uma alteração na legislação federal, impondo ou multa pecuniária, né, ou sanção de outro desenho para as torcidas organizadas que não cumprirem essa determinação. Percebam que o legislador, ele busca uma pedagogia, ou seja, neste primeiro momento, o Estatuto Torcedor espera que as torcidas organizadas mantenham um cadastro atualizado de seus associados. Certamente, há fatos como esse se repetirem, ou haver a desobediência a esse comando legislativo, infelizmente, num futuro muito próximo, haverá uma nova lei, certamente será votada, possivelmente determinando sanções pecuniárias, né, sanções graves até, para as torcidas que assim não se comportarem. Então, na verdade, o que existe hoje no ordenamento jurídico é a faculdade, a possibilidade das torcidas mostrarem, comprovarem publicamente que elas têm capacidade de condizerem ao sobrenome de organizadas. Ou as torcidas se tornam de fato organizadas, ou elas não poderão mais receber esse tipo de nomenclatura. Alguém mais deseja fazer uma pergunta? Nome veículo. Boa tarde, Tony Mota, Rádio Assunção. O senhor falou exatamente aí com relação aos órgãos que poderão vir ou serão convidados a participarem dessa reunião. Mas eu não ouvi aí os clubes. E os clubes, a gente sabe que alguns clubes, eles patrocinam a participação da torcida organizada, pelo menos de uma grande parte dos componentes, e a gente fica a se perguntar, quando é que isso vai acabar? Porque os clubes, eles precisam do torcedor, mas, em contrapartida, a resposta que a gente recebe é, muitas vezes, desse fato que aconteceu domingo. Como é que a federação, vamos citar aqui, a federação vai tentar burlar esse tipo de coisa? Bem, nesse primeiro momento, tá, a gente falou dos órgãos competentes para tratar desse assunto. Tá? No segundo momento, aí sim vai envolver todos os clubes, tá, vai fazer parte da reunião, inclusive, quando for para começar o campeonato, conselho arbitral, vão se tratar de forma diferente. Qual é a questão da torcida organizada em relação a clubes e federação? Já no final do ano passado, em 2014, nós estivemos participando de um seminário que foi organizado. Na época, o Elcio Batista era secretário de Juventude da Prefeitura. Fizeram um seminário com as torcidas, eu estive lá presente, eu, Benê Lima, também fui representando a federação, e a gente conversou com as torcidas. A gente conversou com os presidentes de torcida, eles estiveram todos presentes de Ceará, de Fortaleza, de Ferroviário, e, na verdade, quando a gente tem essa conversa com eles, você sai de lá assim maravilhado que tudo é bom, tudo é bonito, que está todo mundo errado, que só eles que estão certos, que estão carentes. E eu, inclusive, questionei e falei para eles que teria que ter outros seminários, teríamos que realmente se organizar, a federação era parceira deles, não tem total interesse em colaborar com a torcida organizada, para que tenhamos somente grandes festas no estádio. Porque se você tirar essa parte da briga, essa parte que eles causam, às vezes, antes de chegar no estádio, durante o final do jogo, essas coisas. Mas a festa é muito bonita, tanto Ceará como Fortaleza, eles proporcionam grandes festas. Temos exemplos agora no final do ano, do Campeonato Cearense, como na final do Campeonato do Nordeste, que nós tivemos um pouco maior do que o da final do Campeonato Cearense, e por estar lá somente uma torcida, nós tivemos nenhum tipo de problema. Então, inclusive, eu conversei com o Regis, que é da Ceará Amor, que era um dos líderes lá do seminário, que era bastante interessante caminhar e para a gente poder evoluir. E que, do próximo evento deles, convidasse também as torcidas do interior. Porque esse problema de briga com torcida, não é só da capital. Você vai a Sobral, é uma praça de guerra. Você chega em Juazeiro, é uma praça de guerra. Então, depois que tiver, eu acho que o fato dessas torcidas terem aliados agora, você chega em Sobral, tem uma torcida que é aliada do Fortaleza, a outra é aliada do Ceará. Então, quando o Ceará vai jogar lá, eles se unem para brigar. A verdade é essa. Então, a federação já, inclusive, participou, como eu frisei antes, de um evento desse, e solicitamos outro evento deles agora. Estamos aguardando, né? Eles estão se organizando, e a federação vai entrar como parceiro desse seminário.
Só complementando o que o vice-presidente Chiles colocou, existe um outro componente que fica, diria, nos bastidores de tudo isso, e de maneira silenciosa, que é justamente o discurso belicoso. O que seria o discurso belicoso? Né? Você parte do princípio que o nome do estádio já é uma arena. Né? Isso muita gente questiona, mas poucos têm coragem de expor. Você participa de uma arena, que na Roma Antiga era onde os cristãos eram assassinados pelos leões. Então, os jogos são como se fossem de gladiadores. Não é? Então, e há um discurso por detrás disso, silencioso, mas um silêncio ruidoso. Porque, por exemplo, você vê às vezes alguém discursando e proclamando: o time A detonou o time B. O artilheiro tal disparou uma bomba no goleiro. Não é uma bomba era um chute. Não é? Então você vê uns discursos, né? O time tal foi aniquilado pelo seu adversário. O time tal arrasou, um matador. Né? Esse discurso é indisfarçável, é inescondível que ele, silenciosamente, ele também propaga uma violência contida, que é extravasada na ebulição de um jogo como aquele, onde houve uma reviravolta nos 47 minutos. Então, às vezes, nós mesmos nos pegamos em flagrante, promovendo um comentário que pode ser mal interpretado, dependendo da maneira como ele é colocado. Então, eu não estou aqui, longe de mim estar aqui querendo revolucionar, né, os diálogos referentes ao futebol brasileiro, jamais. Mas isso é uma questão cultural, é um aspecto cultural que alimenta a questão da violência, não permanentemente, mas que ela é extravasada em alguns momentos de explosão emocional, até porque nós estamos lidando com paixões e são sentimentos, às vezes, incontroláveis. Então, você começar a discutir futebol, né, considerando que os estádios, que antigamente eles eram simplesmente prédios que homenageavam ex-gestores públicos, né, e de repente eles são transformados em arenas, né, o discurso belicoso dentro do futebol, né, de que o time A aniquilou o time B, o time A detonou o time C, o matador e etc. Tudo isso é indisfarçável que alimenta isso. Alimenta de maneira, digo eu, compassada, discreta, às vezes quase invisível, mas que em algumas circunstâncias eclode. Você vê pessoas se degladiando antes do estádio até, simplesmente porque enxergam na camisa do adversário um inimigo. Inimigo como se fosse dentro de uma guerra, onde você identifica as fardas distintas. Então, eu acho que isso é algo para todos nós refletirmos, todos nós, sem exceção. É a reflexão que eu faço. Alguém deseja mais uma pergunta? Em relação às punições dos clubes, A questão da punição é a seguinte: vai para o tribunal, isso aí fica a cargo do Tribunal de Justiça, né? São feitos os encaminhamentos, vai ser feitas as apurações, né? Tanto a Polícia Civil está envolvida, o Ministério Público, todos envolvidos em apurar através de imagens, né? Está sendo contabilizado o número de cadeiras quebradas, danos, como vai ser feito esse fatiamento. Então, a questão de punição, isso aí cabe ao Tribunal de Justiça. Então, eles fazem o encaminhamento, a Federação Cearense de Futebol não tem participação nenhuma na questão de julgar. Perfeito. Complementando, as punições de natureza penal irão surgir, né, após a conclusão do inquérito policial, que está sendo conduzido pelo 16º Distrito Policial. As penas previstas são variadas, são as penas do crime de dano, crime de lesão corporal, de furto, até porque, se conseguir se identificar quem estava praticando o furto, ele vai ser sancionado correspondentemente à pena do furto, que é de 1 a 5 anos. E no âmbito desportivo, né, eventualmente aquilo que se enxergou de ilícito dentro do CBJD, do Código Brasileiro de Justiça Esportiva, né, simplesmente é enviada à Procuradoria, daqui que atua perante o TJD, e a Procuradoria inicia um processo se entender que houve algum ilícito praticado, né, dentro daquele cenário. Boa tarde, a Flaudísio, Jornal O Povo. Queria saber qual a data exata dessa primeira reunião que deve acontecer na próxima semana.
A data, no ofício, né, foi sugerido. Como são várias entidades, né, foram sugeridas 2 datas, ou no dia 12, terça-feira, ou dia 14, quinta-feira. Certamente na segunda nós já iremos afinar, né, com os representantes das entidades qual seria o agendamento mais adequado, mais harmonizado para todos, e ele pode ocorrer confirmando-se ou no dia 12 ou no dia 14. Isso deverá, né, nós teremos talvez esse dado talvez na segunda-feira. Everardo Souza, Rádio Povo CBN. Doutor Leandro, foi cogitado, de alguma forma, falha no esquema de segurança no clássico do último domingo? Honestamente, não. Dentro da proporção disponibilizada de policiais militares, de segurança privada, havia Perceba que esse número de seguranças, ele sempre foi respeitado de acordo com a proporção do número de frequentadores do estádio, tanto nessa final como de outras no passado. O que houve, pelo que chegou ao nosso conhecimento, foi eventos externos à Arena Castelão, deslocou parte do contingente policial militar para esse episódio, esse evento, o que retardou a chegada dos mesmos quando da invasão ao gramado. De modo que eu acredito que a Polícia Militar, dentro do seu esforço, atuou com precisão, e tanto que com pouco tempo eles conseguiram conter, de fato, aquela invasão que, para quem assistia, ou da arquibancada, ou pelas televisões em casa, achava quase impossível que aquilo pudesse ser controlado. E foi controlado. Mas esse episódio externo talvez tenha repercutido no retardamento do enfrentamento da invasão ao gramado. Última pergunta. Anteriormente, policiais militares ficavam próximo das torcidas fazendo segurança. Atualmente não é mais, é uma empresa privada. Isso interferiu? Pode falar. Na verdade, isso aí, que a galera que contrata são os próprios clubes, né, que também tem zelo pela segurança da torcida, enfim, que buscam melhorias nesse sentido. Né? Acredito que até no passado existiram até menos seguranças privados. Né? Com o tempo foi havendo uma contratação maior, buscando talvez compensar um pouco, né, essa desproporção que eu já falei, que é estadual, né, do número de policial militar por habitante, e com o tempo isso foi se buscando uma compensação. Mas já há um entendimento predominante, né, em todas as federações, que a prevalência, naturalmente, é da Polícia Militar. A Polícia Militar, que é a polícia devidamente equipada para evitar situações, né, mais nervosas, mais indesejáveis. E a segurança privada, ela serve talvez para inibir, para retardar algum tipo de conduta, mas ela jamais vai substituir a Polícia Militar. A FCF encerra agora essa coletiva de imprensa e desejo uma boa tarde a todos os jornalistas aqui presentes. Siga-nos no Twitter, twitter.com/fcfutebol. Curta a nossa página, facebook.com/fcfutebol. Acesse o nosso site www.futebolcearense.com.br.